Então, lembra que falamos sobre as áreas fundamentais para a maturidade cristã e elencamos aqui três áreas fundamentais para alcançarmos ali o que está no centro, que é a maturidade cristã, que tem como base ali Filipenses 3:8. Então, sabemos que essa é a base, a chave, melhor, a chave ah, para, a, a, para crescermos em maturidade cristã, é a sublimidade do conhecimento de Cristo. É me aprofundar, experimentar cada vez mais em conhecer esse Senhor, aquilo que ele fez por mim, aquilo que ele é principalmente, e com isso eu vou crescer em maturidade porque eu serei semelhante a ele, certo? E vimos que a base dessa maturidade será a palavra. Ali em Colossenses 3:16, habite ricamente a palavra em vós. E também, ah, ao lado da palavra, também nós ah, encontramos a segunda área, que é a fé, como está ali em Hebreus 11:6, que sem fé é impossível agradar a Deus. E é preciso, como crentes que somos, cremos no Deus da fé, Deus que nos deu a fé, temos que também crer nesse Senhor, nesse, nesse Deus que fez com que o seu filho morresse por nós. Cremos na vida eterna, crer no sacrifício dele, que nos leva a essa vida eterna, e crer ao longo dessa vida aqui em que estamos, nas mais diversas situações que nos encontramos, de que ele é poderoso para mudar ou reverter as situações da nossa vida complexa. Ok? E a terceira área, que é a área que vamos começar a estudar hoje, é a área da obediência. E aí nós temos o texto de 1 Samuel 15:22. Esse texto não vamos ah, olhar com atenção hoje, né, para esse texto, é, porque hoje vamos ver outros textos, mas eu gostaria de ler esta passagem de 1 Samuel 15:22. Então, assim nós lemos 1 Samuel 15, versículo 22. Porém, Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. A gente vai depois abordar esse versículo, não é para agora, mas tem tudo a ver, né? Este versículo. Este versículo ele vai apontar para a nossa necessidade de obedecer a Deus ao invés de sacrificar, ao invés de, em outras palavras, né, a colocar num contexto que a gente entenda, ao invés de cortar em nossa própria carne, muitas vezes, ao invés de ter que pagar um custo alto, o custo da obediência é, sem dúvida, menor do que o custo do sacrifício quando nós tomamos uma decisão errada, quando nós pecamos contra Deus, quando nós estamos diante de uma situação em que poderíamos ter agido com obediência, mas preferimos a rebeldia, a desobediência, e isso vai nos custar caro lá na frente. Vai nos levar a sacrificar. Isso depois a gente vai abordar com mais detalhes. Então, nesse sentido, temos algumas ideias distorcidas sobre a obediência. Eu gostaria de apresentar aos irmãos neste momento. Então, a terceira área do crescimento em maturidade é a obediência. E nesse sentido, a palavra obediência causa muito pavor para muitas pessoas. Mas isso se deve, perdão, às ideias ou a ideias erradas que associamos à palavra. E quando você ouve a palavra obediência, com certeza você já formula um conceito. Você já tem até uma ideia do que é obediência na sua cabeça, né? Talvez você entenda a obediência como algo que tem que fazer tudo certinho, que tem que cumprir alguma coisa, cumprir alguma regra. É isso que talvez venha na sua mente. E aqui eu vou trazer pelo menos duas ideias que talvez surjam em nossa mente quando nós pensamos na palavra obediência,
e talvez um pouco na tensão, no pavor que essa palavra pode nos trazer. A primeira é que essa ideia está associada à relação, né, de obediência dos filhos aos pais, né? É uma relação aqui entre filhos e pais. Então, quando nós éramos crianças, nós tínhamos que obedecer a tudo aquilo que os nossos pais diziam, né? Quando ele falava assim, olha, faça isso, tínhamos que fazer, né? Não mexa naquilo, nós tínhamos que deixar lá e não mexer. Não fale aquilo que é errado, então nós íamos lá e não falávamos aquilo. Por quê? Porque associado à obediência havia uma outra palavrinha chamada disciplina, que comumente a gente pode chamar de surra, né? Ou apanhar, ou castigo, né? Então, nesse sentido, às vezes a gente tem essa ideia de obediência como algo assim, olha, eu tenho que fazer para não sofrer, né? Eu tenho que fazer o que meu pai quer, a minha mãe quer, para que ele não me traga uma punição. Às vezes a gente tem essa ideia. E, de certa maneira, essa ideia é válida, é interessante, mas não deve ser, como a gente vai ver conforme a palavra de Deus, o motivo pelo qual nós obedecemos. Nós não obedecemos a Deus pela punição, mas nós obedecemos a Deus porque temos uma aliança, um relacionamento com Ele. É isso que vamos deixar muito claro ao longo aqui dos nossos próximos estudos aqui neste tema, certo? E a segunda visão é uma visão mais negativa, que é compreendida pelo mundo. Então, a segunda ideia é que associamos a obediência a aquilo que o mundo compreende como sendo obediência. Então, o mundo entende a obediência como uma sujeição ou uma subordinação. E alguém que está sujeito ou subordinado é alguém que é fraco. Então, o que mais o mundo gosta é de desobediência, é de rebelião, é de fazer aquilo que é dito que não é para fazer. E você vê isso em vários sentidos da nossa cidade, no dia a dia. Você sai nas ruas e você vê carros furando o sinal, estão desobedecendo a lei, né? Por quê? Porque na mente das pessoas, claro, exceto em locais ou em horários específicos, né, em que é possível furar o sinal, mas as pessoas entendem, eu vou ficar dando esse mole de ficar aqui esperando um sinal, quero logo adiantar. E aí vão lá e burlam. Você entende isso na questão das leis do próprio país. A gente vive num país, infelizmente, de uma política que é muito corrupta, que não segue as leis e que impõe coisas aos outros, em que para os outros é necessário a obediência à lei, mas para quem está no poder muitas vezes não. E porque traz essa ideia de quem está obedecendo é aquele que é mais fraco, é aquele que é submisso, aquele que é sujeito. Então, é alguém que está numa condição errada, né? Está numa condição de fraqueza. O certo se torna um errado para essas pessoas. Então, ao invés de ser algo honroso, a obediência, né? Você cumprir uma regra, isso é algo que tem que gerar honra, né? Hoje, quem cumpre regras é visto como alguém que é um bobo, né? Mas deveria ser o contrário. Deveria ser alguém que é justo, alguém que é correto. E muitas vezes o mundo compreende a questão de obediência num sentido negativo e é por isso que o mundo está assim, que esse sistema está assim. Então, nesse sentido, a visão bíblica sobre obediência é interessante da gente analisar aqui. Porque a palavra de Deus nos ajuda a entender o que corretamente é obediência e como ela é necessária em nosso relacionamento e crescimento e maturidade diante de Deus. A gente vai entender que a palavra sim é necessária, a fé sim é necessária, mas nada disso vai fazer efeito na minha vida se eu não obedecer aquilo que eu estou lendo e se de fato, pela fé, eu também não obedeço, crendo no que Deus pode fazer. Então, até mesmo não adianta você exercer fé, mas você não querer obedecer. Não, eu tenho fé, só que você não obedece.
eu tenho fé, mas eu quero fazer do meu jeito. Eu não quero esperar Deus, eu não quero obedecer o momento, o tempo de Deus. Eu quero fazer da maneira como eu quero, a forma como eu imagino que seria o correto a ser feito. Então, fica complexo e confuso a gente ter essa ideia de fé sem a obediência. É necessário a obediência, né? Então, é por isso que eu quero ficar essas duas quartas-feiras, creio eu, falando sobre obediência, porque é necessário, é importante. É a área talvez que a gente mais pena com relação à nossa vida com Deus. Se nós obedecêssemos ao que Deus diz, crendo de que a palavra dele se cumpre conforme o tempo dele, a forma como ele age, crendo que ele é um pai amoroso, nós não teríamos nenhum tipo de problema ou os grandes problemas que nós talvez estejamos ou passamos em nossa vida. Então, nesse sentido, aqui a gente pode observar a questão de Cristo e a obediência, porque lembra que a questão da maturidade cristã está associada à sublimidade do conhecimento de Cristo. Então, até mesmo Cristo, ele se submeteu, ele se sujeitou, ele obedeceu ao Pai enquanto estava aqui, mesmo sendo Deus. E quando a gente observa Cristo aqui, nós vemos ele como esse modelo de obediência para a nossa vida hoje. E percebemos isso quando o Senhor Jesus buscou realizar a vontade do Pai, agradando-lhe em todas as suas atitudes, conforme nós lemos em João 4:34. Então, eu gostaria que algum irmão ou irmã pudesse ler João 4:34 e essa passagem que Cristo cita essas palavras, né? Mas eu gostaria que vocês pudessem ler para poder ficar bem frisados. Algum irmão ou uma irmã que possa ler é, João 4:34, por favor. Disse-lhe Jesus: A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar sua obra. Tudo bem. E note que quando Cristo ele cita aqui, ele poderia dizer assim, olha, a minha, claro que o contexto ali era de comida, né? Mas ele pode dizer, olha, eu vim fazer a vontade do Pai que me enviou e isso bastaria. Mas ele coloca aqui a questão do alimento, né? Do alimento como algo que é necessário, né? A gente pode dizer que ele compara aqui a questão de fazer a vontade de Deus, que é a obediência, né, de obedecer à vontade de Deus, associado à questão alimentar, né? Ele fala: minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Então, a gente percebe aqui que quando Cristo diz essas palavras, ele está apontando para o fato de que obedecer a Deus era algo necessário para a sua própria vida, para o sustento da sua própria vida, certo? Ele não está dizendo que obedecer a Deus era uma obrigação, olha, realmente é um peso, então, mas tem que obedecer, como geralmente a gente fala, a gente diz, né? A gente sabe o que Deus nos pede e aí ainda a gente diz, né? É tão difícil, né? Mas Deus pediu, né? Como se, expressando dessa maneira, aquilo fosse um grande peso para mim, mas eu tenho que fazer. É uma obrigação. Mas Cristo não. Cristo olha para a vontade do Pai não como uma obrigação, mas como algo que o sustenta. Fazer a vontade do Pai, obedecer à vontade do Pai, era algo que sustentava Cristo. Era algo que o mantinha em pé, firme e forte, como o alimento faz para os nossos corpos. Então, isso é muito interessante, irmãos, a gente entender, porque quando Deus nos chama para ter um relacionamento com Ele não nos pede uma lista de regras. Olha, cumpre isso daqui, né? Como muitas religiões por aí fazem, muitos grupos por aí entendem sobre essa relação de Deus e o homem, né? E por aí vai. Mas não, ele te chama para que você se sacie por meio da obediência a ele. Ele quer trabalhar, ele quer fazer que você crie músculos
espirituais, crie resistência espiritual a, através de você experimentar da vontade dele, da obediência à vontade dele. E como você cresce? E a gente pode dizer como igreja de como nós crescemos com todas essas provações, essas lutas que nos fizeram exercer obediência, né? Fé, obediência em Deus, de crer que ele iria resolver, iria mudar toda a situação. Então, como isso nos criou músculos espirituais, como essa obediência nos levou a ficarmos mais firmes e resistentes, né? Sem nos entregar. É como numa luta, né? Então, você olha para o oponente, mas se você não tem uma boa resistência, se você não se exercita, se você não come bem, se você não dorme bem, o seu corpo vai se sentir fraco para aquela luta. E a obediência é esse alimento, como Cristo diz, que nos sustenta, né? Que nos mantém vivos espiritualmente. Obviamente com a palavra, né? Com a fé. Mas o ato de você exercer a obediência em Deus vai fazer com que você tenha resistência, né? Tenha substância. E isso vai agradar, trazer alegria ao seu coração, né? Então, irmãos, nesse sentido, quanto ao nosso relacionamento como filhos de Deus, somos chamados a seguir o mesmo modelo de obediência de Cristo. E aí eu gostaria que você pudesse ler, alguém, claro, 1 João 2,17. Gostaria que alguém pudesse ler 1 João 2,17, por favor. Ora, o mundo passa bem com a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Então, o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Ou seja, o que nós aprendemos aqui? Que a obediência para o cristão ela é essencial para a sua nova vida em Cristo, para o desenvolver da sua nova vida em Cristo. Pois saberemos que temos essa nova vida em Cristo, que nos leva à eternidade, pelo fato de demonstrarmos a obediência nele. O verdadeiro cristão, ele vai obedecer a Deus. O verdadeiro cristão, ele vai obedecer a Deus quando Deus o contradizer. O verdadeiro cristão, ele vai obedecer a Deus quando Deus dizer, olha, não é o que você pensa. E você precisa deixar, né, da sua plataforma de orgulho e descer e fazer a minha vontade, fazer o que eu quero. Porque você errou, porque você pecou, porque você tomou uma atitude que é errada, que desobedeceu a minha vontade. Então, aqui os versículos dizem que aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Em outras palavras, você quer saber se você tem realmente a vida eterna? É? Em Cristo, você diz que creu nele, é? Mas isso é demonstrado pela sua vida de obediência a ele. Dizer que você é salvo, não, eu sou salvo pela fé, eu criei, ótimo, maravilha, mas como é que você vai demonstrar isso? Como é que isso vai ser evidente na sua vida? Através de uma vida de obediência. Então não tem como alguém dizer assim, eu sou salvo, mas eu estou fazendo o que eu quero, estou ignorando a palavra de Deus, não me importa o que diz o Senhor sobre aquilo na minha vida, eu quero fazer a minha vontade. Então isso só demonstra que talvez você está se enganando, achando que é um salvo, achando que é alguém que tem a vida eterna. Talvez está numa igreja por um mero comodismo. E tem muitas pessoas assim, que estão na igreja por um mero comodismo. Mas, quando são confrontadas com a verdade, elas precisam descer do pedestal do orgulho e se sujeitar à vontade de Deus para obedecer a Ele, essas pessoas não querem. Então, irmãos, temos que ficar muito atento a isso. A vida que Deus nos chama como crentes é uma vida de obediência. É uma vida onde o que Deus fala é o que eu preciso fazer e não ah, algo que eu posso questionar ou dizer, mas será? Né?
Hoje eu estava conversando com uma pessoa que não tem esse entendimento sobre o que é obediência a Deus. Ao ponto dessa pessoa, ah, brincando, mas dá para talvez ver que é um pouco de verdade, ela se expressar como se Deus tem que dar explicações a ela do porquê que ele está fazendo aquilo, do porquê que ele está agindo daquela maneira, ao invés de simplesmente obedecer. Então, muitas vezes a gente tem ordens nas escrituras em que a gente, ao invés de fechar a boca e seguir o que Deus está falando, a gente questiona Deus, questiona a ordem de Deus, né? E quantas igrejas e quantas pessoas por aí afora têm feito isso? Têm questionado a ordem de Deus, têm transviado a palavra dele para um outro sentido, para um outro significado, para atender a sua vontade, não a vontade de Deus. E com isso, ao invés de simplesmente obedecer a Deus, se vestem numa capa de uma falsa obediência, mas que no fim de tudo estão fazendo a sua própria vontade. Então, o nosso modelo de obediência, como nós falamos, é Jesus Cristo. E aí a gente pode pensar em Filipenses 2, né, que ele se humilhou, que ele tomou forma de servo. Então, são condições que para o mundo isso é, como nós falamos, é fraqueza, né? Como assim, né? O, alguém pode ser honrado sendo um servo lá embaixo, né? Obedecendo a tudo e a todos. Não, não é assim. Então, a gente tem que entender que obediência é algo muito profundo. E ela reside nas pequenas coisas de nossa vida. Talvez aqui, nesse momento em que você está ouvindo a palavra, você está concordando com tudo isso. Não, pastor, é verdade, o senhor está falando, ó, eu tenho que obedecer a Deus mesmo. Mas o seu dia a dia vai provar se você obedece ou não a Ele, nas pequenas coisas, nas pequenas decisões que você precisa fazer. E talvez, ao invés de seguir a vontade de Deus, ao invés de obedecer a ordem clara de Deus, você vai sempre tomar o caminho da desobediência, o caminho da rebelião. Então não adianta ouvir a palavra, mas ser praticante, e ali, como o Tiago diz, né? O praticante é um praticante que obedece. Não é um praticante que, eu vou ouvir a palavra e vou praticar do meu jeito. Mas ali diz, eu vou ouvir a palavra e eu vou praticar o que ela diz. O que ela diz que eu tenho que fazer. E não o que eu acho que ela diz que eu tenho que fazer, ou o que eu acho que da palavra eu posso entender o que eu devo fazer ou não. Mas o que ela diz que eu tenho que fazer. Nesse sentido, o conceito de obediência, em sentido geral, nada mais é do que fazer o que nos foi pedido. É submeter-se a uma orientação ou uma ordem requerida. É isso que é o sentido de obediência. Obediência é fazer o que foi solicitado, o que foi pedido. E claro, a gente pode discutir, né, por uma autoridade, ou até mesmo a pessoa nem precisa ser uma autoridade, né, na sua vida. Mas ela te pediu, você obedece, né, você acata o que ela diz ali e cumpre. Mas no sentido aqui que nós estamos tratando é o sentido de Deus, né, em que você submete-se à orientação, a uma ordem, à vontade que Deus disse que você precisa fazer. Então, nesse sentido, obedecer parece ser simples. É simples. Deus falou, faça isso, eu vou lá e faço. Deus falou, ame os seus irmãos, eu vou lá e amo. Né? Perdoe os seus irmãos, eu vou lá e perdoo. Sirva aos seus irmãos, eu vou lá e sirvo. Parece ser simples, não é? Não é simples isso? No papel, né? Na Bíblia, nas páginas da Bíblia, isso é fácil. Mas a questão é, e quando ocorrem as situações em que eu sou confrontado com o meu pecado de querer fazer a minha vontade? Que é o que diz a sequência, né? Mas, por outro lado, por mais que seja simples, ela se torna difícil para nós. Por quê? Porque a nossa vontade
como criaturas sujeitas ao pecado, é de resistir em cumprir a vontade de Deus. Então, volta para aquela luta lá de Gálatas 5. Constantemente nós vamos, né? Deus vai estar falando, olha, o certo a fazer é isso, o correto é isso, mas a sua carne vai estar dizendo, mas você vai perder com isso. Mas olha, isso vai te custar. A sua carne está falando isso. O seu ser de pecado está clamando e dizendo, olha, mas isso daí é se rebaixar, isso daí é se humilhar, isso daí é você perder, isso daí, você obedecer ao que Deus quer, isso daí fere o seu orgulho. E você vai ficar tentado a não obedecer a Deus. Porque o seu coração não quer cumprir a vontade de Deus. A sua carne não deseja cumprir a vontade de Deus. E essa é a maior luta que nós temos. E não há segredo, irmãos. A questão é batalha. É como está lá em Gálatas 5. Eu tenho que lutar com isso. Eu tenho que batalhar. Não há um segredo. Ah, pastor, ora por mim, põe a mão na minha cabeça para ver se eu mudo. Não. Se você tem o Espírito Santo de Deus e você tem uma ordem clara de Deus, você consegue. Você consegue dizer não à minha vontade, não ao que eu quero, e fazer a vontade de Deus. Por isso que é luta, por isso que é batalha. Por isso que em Gálatas 5 diz que a carne milita contra o Espírito e o Espírito milita contra a carne. É uma guerra. Mas você tem que ir lá e combater. Você tem que ir lá e dizer não para a sua carne, vou fazer a vontade de Deus, por mais que isso custe para o meu orgulho, ou custe alguma coisa de mim no sentido material, ou seja lá o que for, o custo, o que importa é fazer a vontade de Deus. Então, meus irmãos, a obediência, né? E nesse sentido, eu gostaria de observar com os irmãos agora como é vista a obediência no Antigo Testamento. Vamos ver também como é vista a obediência no Novo, né? No Novo Testamento, a gente vai ver claramente sobre isso, mas eu gostaria da gente poder trabalhar, né, essa situação aqui do Antigo Testamento para depois a gente chegar lá no Novo, certo? Então, no Antigo Testamento, podemos notar o conceito de obediência claramente pelo fato de Deus ter dado a sua lei ao povo. Então, a prova de que Deus, quando ele cria o homem, né, até talvez antes da lei, a prova de que Deus criou o homem para que o homem pudesse obedecer, está lá em Gênesis 1, 1 e 2. Notamos que Deus cria o homem e ele dá uma ordem ao homem. Ele diz: você pode comer de toda a árvore do jardim, mas dessa árvore que está no meio, não. Então ali já foi um teste de obediência. Deus ele projeta o homem antes do pecado para que o homem possa obedecer. E acontece que passam os tempos, e claro, temos ali a queda do homem, e, e agora, mais na frente, Deus então ele estabelece uma lei para que o seu povo, o povo em que ele resgatou, em que ele chamou, pudesse seguir ali aquela lei. E vamos entender o porquê que Deus faz isso, né? E por que que todo o nosso relacionamento com Deus depende de obediência. Porque se o nosso relacionamento com Deus não depender de obediência, então Deus é um serviçal nosso. Então Deus é um comerciante, como muitas pessoas têm por aí. Ou seja, eu faço algo para Deus e Deus vai me dar algo em troca. E muitas vezes, irmãos, nós vamos obedecer a Deus sem ter promessa nenhuma. Deus falou, você tem que fazer isso. E eu não te prometi nada, mas você tem que fazer isso. Não é assim muitas vezes com os nossos pais? Quando éramos crianças, a gente sempre esperava assim, pai, se eu fizer isso eu vou ganhar alguma coisa, né? A gente sempre tinha essa ideia de troca, né? Mas o seu pai falou assim, não, eu só quero que você faça. E você tinha que fazer. Ou então se você falasse, olha, mas eu não quero fazer, pai. Então tem uma coisa para você, a punição, a disciplina. Então, muitas vezes, irmãos, nem sempre a gente vai obedecer para poder obter alguma coisa.
Mas muitas vezes a gente vai precisar obedecer sem saber se Deus nos dará alguma coisa lá na frente. Sem esperar. A nossa ideia de obediência em relação a Deus não é para que Deus nos dê alguma coisa, mas em relação à sua pessoa. Eu obedeço porque eu temo a Ele. Eu obedeço porque eu reconheço que Ele é meu Pai, é minha autoridade. Ele tem poder sobre a minha vida. E no fim de tudo, eu obedeço pelo que Ele já fez por mim. Então, vamos ver aqui o que podemos entender, né? Então, no Antigo Testamento, podemos notar o conceito de obediência claramente pelo fato de Deus ter dado a sua lei ao povo, ok? Conforme nós enxergamos ali, até se coloquei a mesma frase, né? Ah, em Romanos 3:20. Eu gostaria de que um irmão pudesse ler Romanos 3:20, por favor. E diz Romanos 3:20. Qualquer irmão. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Então, quando Deus estabelece a lei ao seu povo, conforme Paulo diz aqui, Deus estabelece com um motivo, não para que o homem seja salvo pela lei, pela obediência, como uma troca, né? Então, olha, vocês vão me obedecer tem essas leis aqui, vocês vão me obedecer, em troca, vocês vão ter a salvação. Não. Paulo deixa isso muito claro, ele traz à luz isso daí. Mas Deus, ele dá a lei com o propósito de ajudar o seu povo a perceber o que era o pecado e corrigir-se diante do soberano Deus. Esse é o propósito que a lei é nos dada. A lei nos mostra o que é o pecado. A lei, irmãos, em outras palavras, ela só existe porque existe a possibilidade de pessoas transgredirem algo que foi estabelecido, algo que foi ordenado. No mundo perfeito, no mundo em perfeição, pensando, né, do ponto de vista das leis assim, não há leis de restrição, porque tudo é perfeito. Tudo é perfeito. Para quê vai existir uma lei se o ambiente é perfeito? Se ninguém pode falhar, se ninguém pode pecar. Então, ah, obviamente, que quando nós olhamos para o mundo caído, destruído, Deus ele estabelece a lei exatamente para que o seu povo não andasse como viviam aquelas pessoas da época, que era o seu povo. Então, nesse sentido, a lei não foi dada, como eu disse, para salvar as pessoas, mas Deus deu a lei porque as pessoas haviam se tornado orgulhosas e autossuficientes, que criam que podiam cuidar de si mesmas espiritualmente e eternamente. Então, Deus, ele, sabendo disso, claro, ele vendo o pecado do homem e vendo que o homem, ao invés de adorá-lo, por conta do seu pecado, estava adorando aos ídolos, aos deuses, a tudo quanto é coisa maluca por aí, e se desviando e achando que poderiam por si mesmas viver a sua vida sem Deus. Então ele chama um povo para ser a luz das nações naquele momento, dá-lhes uma lei, e através dessa lei, Deus fala agora: eu vou mostrar um padrão de vida que vocês devem viver. Não conforme essas pessoas aí estão vivendo. Não conforme as outras nações estão vivendo. Mas conforme a minha vontade. Porque isso vai fazer com que vocês tenham um relacionamento comigo. Aprendam o que é o pecado e se santifiquem a mim. E se aproximem de mim. Então, Deus ele não queria que esse padrão de vida do mundo fosse mantido pelo seu povo. Por isso que ele enviou a lei para mostrar sua vontade sobre como eles deveriam viver. E a gente sabe, claro, obviamente, que durante muito tempo o povo de Israel ficou sob a lei e foram provados por essa lei, e no fim de tudo, né, eles falharam.
Porque, novamente, a lei de Deus, que é santa, que é perfeita, que é justa, ela está ali para poder expor o nosso pecado, né? Mostrar quem realmente nós somos. E aí, o Senhor, por meio do seu grande amor e da sua misericórdia, não abandonou o seu povo, os israelitas, pelo seu fracasso. Então, percebemos que Deus dá uma lei ao povo, chama eles para viver num padrão. Esse povo guarda a lei por um tempo e depois caem e ficam nesse vai e vem de cumprir a lei de Deus e cair. E eles falham por conta disso. Mas o Senhor, em seu grande amor, ele não abandona esse povo. E no fim de tudo, através de um aspecto da lei, que nós chamamos aqui a lei cerimonial, ele vai apontar para a obra redentora que Jesus Cristo faria à humanidade para salvar desse fracasso, né? Que é a mensagem do Evangelho, que é a mensagem de perdão. Então, o que eram as leis cerimoniais, essas leis cerimoniais? As leis cerimoniais eram as leis de culto a Deus, né? No sentido de purificação do culto a Deus no templo. Eram as cerimônias, as festas. Então Deus estabeleceu leis para isso. Só que essas leis, elas não só eram leis estáticas do ponto de vista ou só para aquele instante ali em que eles estavam celebrando o culto a Deus. Mas aquelas leis, elas apontavam para o Messias. Aquilo que o Messias iria fazer. Como, por exemplo, a gente pode citar a representação mais clara de uma ordem nas leis cerimoniais é a questão dos sacrifícios através do cordeiro, de uma ovelha, de animais. Porque isso apontava, né, note que era constante isso, todo dia no templo era sacrificado para poder, vamos dizer assim, expiar o pecado, né, do povo, né? Vamos dizer assim, não tirava completamente, mas fazia com que a ira de Deus se abrandasse naquele momento diante do pecado do povo. Mas aquele cordeiro ali apontava para Cristo, para o que Cristo iria fazer. Então Deus, quando ele deu a lei, ele diz, olha, vocês são falhos, eu vou mostrar como que eu sou santo e vocês são pecadores e vocês são incapazes de cumprir toda a lei para vocês serem salvos. Mas eu, por meio dessa lei, dessa mesma lei, eu vou mostrar a vocês que eu vou trazer a redenção, eu vou trazer a salvação, que eu vou indicar a vocês alguém que de fato vai livrar vocês do fracasso dessa desobediência à minha lei. E aí, na lei de Deus é apontado a pessoa de Jesus Cristo. Então, nesse sentido, por outro lado, nós vimos esse aspecto, mas, por outro lado, a lei ela destacava a obediência para que o povo pudesse também receber bênçãos e não maldições, né, ou disciplinas. A gente sabe que no contexto bíblico há essa palavra de bênçãos e maldições, ok? A gente pode entender as maldições como disciplinas de Deus para com o seu povo, certo? E isso é interessante, irmãos, porque, de um lado, era impossível que o homem pudesse cumprir toda a lei para ser salvo, como a gente viu, que precisava de um Messias, de um Salvador, que o próprio Deus, pela lei, apontava que seria o Messias, Jesus Cristo. Mas, do outro, Deus também permitiu que a lei dele fosse passível de ser cumprida, né? Para que eles pudessem receber as bênçãos também. Então, a lei não era algo também impossível. A questão é que eles não conseguiam permanecer sempre cumprindo e guardando e obedecendo a lei todos os dias, seguidamente, sem nunca falhar. A questão é essa. Mas isso não os impedia de também obedecerem a Deus, porque eles podiam obedecer a Deus. E Deus traz isso na palavra quando nós lemos Deuteronômio 11, 26 a 28. Se você abrir lá, você vai ver. Deus, ele faz aqui promessas que nós chamamos de condicionais. Existem promessas incondicionais de Deus, que independente do que eu e você faça, Deus vai fazer. Mas existem promessas condicionais, que dependem da nossa obediência, para que Deus, então, ele exerça
a sua misericórdia, a sua bondade em nos conceder bênçãos ou, em nossa desobediência, nos disciplinar. Então, em Deuteronômio 11, 26 a 28, nós lemos que o que é dito ali. E eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção, quando cumprides os mandamentos do Senhor, vosso Deus, que hoje vos ordeno, e a maldição, se não cumprides os mandamentos do Senhor, vosso Deus, mas vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que não conheceis. Então aqui a palavra de Deus é clara. Isso daqui era passível deles obterem essas bênçãos e também de terem essas maldições, de terem essas disciplinas. Só bastava eles cumprirem ou não a lei. Então, de um lado, sim, a lei é impossível para me dar salvação, a lei é impossível, eu não consigo plenamente na minha vida cumprir toda a lei por causa dos meus pecados, mas de um outro lado, é possível que eu cumpra a ordem de Deus. É possível que aquilo que ele diz eu faça, né? Então, ah, Deus, ele fez promessas, né, dentro da sua lei que eram condicionais à obediência ao seu povo. Se Deus, se Deus não fosse obedecido, então isso iria resultar em condenação. Então o Senhor disse ao seu povo, quando estava prestes a lhes entregar a lei, né, sobretudo aqui os 10 mandamentos, né, lá em Êxodo 19, versículo 5, ele diz: Agora, pois, se diligentemente ouvides a minha voz e guardardes a minha aliança. Note que essa palavra é muito interessante, que isso a gente vai ver depois, quando chegarmos no Novo Testamento, né? A aliança. Então sereis a minha propriedade peculiar, dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E é interessante que antes de Deus dar a lei ao povo, que ocorre ali em os 10 mandamentos, né? Que ocorre ali em Êxodo 20, ele diz essa palavra aqui. Ele não fala só, se diligente ouvides a minha voz e guardardes. Olha, se vocês cumprirem a minha lei. Mas note a sequência, né? O que ele diz daquela palavra ali. E a minha aliança. Guardardes a minha aliança. Então lembra o que eu disse agora há pouco? Que Deus, ele busca, ele não quer só súditos, né? Servos, que cumpram a vontade dele cegamente. Como muitos reis por aí fizeram no passado. Olha, você é meu servo, eu quero que você cumpra, mas eu não tenho relacionamento com você nenhum. Mas quando Deus fala aqui de aliança, ele está falando de relacionamento. Ele está falando de ligação. Ele está falando aqui de alguém que interage com você. Então, o que Deus está dizendo é, olha, eu quero servos que interagem comigo. Eu quero servos que tenham um vínculo comigo, um relacionamento comigo, uma aliança, um vínculo de fidelidade comigo. Um vínculo de amor, de proximidade, um vínculo onde eu conheço o que você passa e você me conhece. E para isso você precisa ouvir a minha voz. E para isso você precisa guardar a minha lei. E para isso você precisa, então, ficar atento às minhas ordens e obedecer. Então, irmãos, isso é interessante o que Deus aponta aqui. Porque ele poderia dizer assim, olha, eu só quero que vocês cumpram e ele é Deus. Só quero que vocês cumpram o que eu quero, e ponto final. Não. Mas ele nos chama para viver uma obediência que está ligada a uma aliança, a um relacionamento. Muitas vezes o nosso patrão vai nos dizer assim, olha, eu quero que você pegue isso e coloque ali, e faça isso, e faça aquilo outro, e faça aquilo outro. Mas você não tem a permissão de chegar para o patrão, muitas vezes, e dizer assim, patrão, é, por que, por que você não faz assim, assim, assado e assim, assado? Né? Talvez alguns até nos permitem fazer isso, né? Alguns patrões aí. Mas, geralmente, os patrões, na maioria das vezes, se alguém até falar isso para ele, ele vai dizer o seguinte, olha, não, porque eu quero. Você tem que fazer porque eu que mando. Mas com Deus não é assim. Apesar de que Deus é soberano, e com certeza a gente não vai ter todos os porquês, né? Porque também ele é soberano e ele
nos permite saber e conhecer aquilo que é suficiente a nós, mas nós podemos chegar ao nosso Deus e, e perguntar a Ele. E ter esse relacionamento de poder entender o porquê que Ele nos deu aquela ordem. E saber como isso pode nos ajudar. Ao invés, claro, de não questionar a Deus, mas de você entender, Senhor, por que essa ordem aqui de ser submisso à tua palavra, ela é importante para mim? Eu queria entender, porque eu queria saber como é que eu posso me aproximar de ti através dela. E a gente pode fazer isso, porque Deus nos permite, porque Ele nos dá uma aliança. Nós temos um relacionamento. E aí, na sequência, no versículo 8, nós lemos o que Israel falou. Israel disse: tudo que o Senhor falou, faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. E aí nós vemos aqui, claro, obviamente, naquele momento, eles estão ali caminhando no deserto, livres do Egito, caminhando para a terra de Canaã. E naquele momento, o povo estava ali: olha, Senhor, tudo o que tu falou, o que tu disseres aí, nós vamos cumprir, nós vamos fazer. Né? E é incrível isso, que depois, né, a gente começa a ver o povo defiando. Antes disso um pouco também, mas agora, depois a gente vai ver um acelerado de só o povo reclamando, murmurando, fazendo o que não deveria durante o deserto, até que no fim de tudo Deus fala assim: olha, vou fazer com que essa geração morra e só vão ficar 2 aí que vão entrar. E a outra geração seguinte. Então, irmãos, para vocês verem como é o nosso coração. Deus nos chama para uma aliança, mas a gente sempre consegue estragar as coisas. Apesar de que a aliança que Ele nos chama é uma aliança eterna, né? Mas a gente sempre tenta minar, o homem sempre tenta minar. Então, qual a razão, portanto, de Deus requerer que o seu povo obedecesse à lei? Olhando, ouvindo isso tudo que nós acabamos de falar. Notamos o amor e o cuidado de Deus pelo seu povo, em lhe santificar para serem um povo diferente das demais nações, que lhe agradasse e andasse no caminho da retidão, cumprindo a sua boa vontade, no mundo degenerado pela corrupção do pecado. Irmãos, eu sei que alguns aí são pais, né? E vocês, com toda certeza, têm, se não forem pais, têm contato com crianças pequenas. E vocês sabem como são as crianças pequenas, né? Eu estou na condição de pai agora, eu sei como é. E eu entendo, né? Claro, com muito mais visão, por que que o meu pai, por que que a minha mãe lá atrás, quando eu era criança, me dizia que eu não deveria fazer aquilo, que eu deveria ter cuidado com aquilo outro, e me impedia muitas vezes de fazer determinadas coisas, me dava ordens e que eu tinha que obedecer. Isso foi com vocês também. Quando você está na condição de pai, você percebe o outro lado, né? Ou seja, o seu filho de 2 anos e pouco quer enfiar o dedo na tomada. Ou, às vezes, não o dedo, mas ele quer pegar a própria, o próprio interruptor, né? Ou, esqueci o nome disso aqui, mas o próprio cabo das coisas que você conecta, né? Um conector, perdão, e ele quer colocar lá. E ele não quer só colocar lá, mas ele quer colocar o dedo junto com aquilo. E aí você se preocupa com aquilo porque você sabe que aquilo vai dar um choque. Aquilo vai trazer um dano para ele. E esse dano vai fazer com que ele chore, muitas vezes vai fazer com que ele seja levado para o hospital, porque pode causar um risco à sua própria vida. E você e eu, como pais ou como cuidadores de crianças, nós fazemos isso não porque nós odiamos o nosso filho, mas porque nós amamos esse filho. Porque nós queremos bem a esse filho. Porque esse filho é imaturo. Porque esse filho ele não sabe, ele não tem noção do perigo.
Ele não tem noção do risco. Ou muitas vezes ele até sabe, mas em sua rebeldia ele quer fazer aquilo porque ele quer, porque é a vontade dele. E você não quer que ele faça isso, porque você zela por ele. Irmãos, é a mesma coisa com Deus, conosco e com Deus. Às vezes a gente julga que a gente entende tudo, que a gente sabe tudo, e a gente vai tomando decisões e fazendo coisas sem muitas vezes consultar a vontade de Deus, sem muitas vezes, ou até consultando, mas não obedecendo à vontade de Deus. Porque nós somos iguais a essas crianças. Queremos fazer a nossa vontade. E aí Deus vai lá e nos traz uma disciplina. Deus vai lá e nos tira perto do perigo e nos prende. Ou até mesmo nos permite passar pelo perigo para que possamos ver que estávamos errados. Mas ele faz isso porque ele ama, porque ele cuida do seu povo. Ele faz isso porque ele não quer que sejamos como as pessoas. Quem tem filhos maiores sabe disso. Quando seus filhos querem viver conforme o mundo, isso preocupa vocês. Porque você não quer que ele ande naquilo. Porque você sabe que é errado. E você luta e você batalha para que ele ande no caminho correto. Assim é com Deus também. Então, meus irmãos, quando nós estamos falando de obediência diante de Deus, nós temos que ver por esse aspecto. Não é porque Deus não quer nos dar algo, porque Ele quer que a gente é, faça só a vontade dEle e, e ponto final, e Ele é um Deus que não nos permite. Não, mas Ele está fazendo isso para nos preservar. Porque Ele ama a gente. E Ele fez com Israel o tempo inteiro isso. E o povo andava em destruição. Imagine só se Deus fosse um Deus que não era amoroso, cuidadoso e misericordioso. Qual era a primeira coisa que Deus, na sua posição de juiz, poderia fazer com Israel? Abandonar. Exterminar esse povo. Olha, você não quer me obedecer? Eu tenho aqui mais 300 nações aqui que eu posso levantar qualquer uma delas e elas vão me obedecer. Então, tchau para vocês. Pum! Mas por que que Deus ainda persiste? Persiste em chamar o povo para obedecê-lo? Porque há algo muito maior nisso tudo, que é o amor de Deus. Ele ama o seu povo. Ele não quer que o seu povo vá mal. E diante disso, há dois versículos, há dois trechos, em que a gente percebe essa relação do amor barra zelo de Deus por seu povo e a sua lei. E a sua lei. Né? Apesar de, claro, no Novo Testamento não temos a lei ali, seguir a lei como foi dado a Israel naquele tempo, mas nós também andamos na lei da palavra de Deus. Mas nós olhamos para a lei de Israel e tiramos princípios para a nossa vida hoje. E aí note, em Deuteronômio 7, 6 a 11, vamos ler essa passagem. Essas passagens são muito bonitas, né? São passagens dentro dos livros do Pentateuco que eu gosto bastante e que reflete o resumo do porquê Deus está dando aquelas leis todas para eles. Diz assim, Deuteronômio 7, versículos 6 a 11. Nós lemos assim: Estas palavras que hoje, perdão, 7, 7, 6. Porque tu és povo santo ao Senhor, teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que lhes fosse o seu povo próprio, de todos os povos que há sobre a terra. Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu, porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, porque éreis o menor de todos os povos. Mas porque, note, esse é o versículo bonito, mas porque o Senhor vos ama, e para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito.
Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel. E note aqui, lembra o que nós falamos agora há pouco, lá em Êxodo 19:5? Ele diz que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e cumprem os seus mandamentos, e dá o pago diretamente aos que o odeiam, fazendo-os perecer. Não será demorado para com os que o odeia, prontamente lhe retribuirá. Guarda, pois, os mandamentos e os estatutos e os juízos que hoje te ordeno ou te mando cumprir. Se você pudesse dizer assim, poxa, por que, né, pastor, por que Deus tem dado tanta lei para esse povo aí, tanta coisa? Esse é o resumo. Essa é a explicação. Esses versículos mostram a explicação do porquê Deus fez isso. Porque Deus deu essa lei ao povo. Porque Deus ama esse povo. Porque Deus cuida desse povo. Porque Deus quer que esse povo seja diferente de qualquer outro povo à sua volta, que vive na profundidade do pecado. Porque Ele quer ver esse povo santo, guardando a sua aliança, cumprindo os seus mandamentos, porque isso faria com que eles preservassem, seriam preservados. E aí, quando você vai lá para o final do livro de Deuteronômio, Deuteronômio 32, já no penúltimo capítulo, você nota que Moisés relembra o povo exatamente o que Deus falou ali em Deuteronômio 7. Ele diz em Deuteronômio 32, 9 a 12. E esse cântico aqui de Moisés é um cântico muito bonito. Vale muito a pena depois você ler. Ele diz assim, olha o que ele diz a partir do versículo 9. Porque a porção do Senhor é o seu povo. Jacó é a parte da sua herança. Achou-o numa terra deserta e num ermo solitário povoado de uivos. Rodeou, e note, guardou, aliás, rodeou e cuidou dele. Guardou como a menina dos olhos, como a águia desperta a sua ninhada e voeja sobre os seus filhotes, estende as suas asas e tomando-os os leva sobre elas. Assim, só o Senhor o guiou, e não havia com ele Deus estranho. O que nós notamos, irmão, dessa passagem é claramente que Deus usa aqui o quê? A figura paterna, né, ou materna de cuidado. Deus, ele pega esse seu povo, ele chama o seu povo para uma nova vida, dá uma lei ao seu povo, dá uma identidade ao seu povo e diz assim, olha, eu estou cuidando de vocês. As outras nações aí estão perdidas, mas eu estou cuidando de vocês. Estou preservando vocês. E é por isso que vocês precisam ficar do meu lado. Porque eu conheço, eu sei. Eu sou Deus. Eu sei o melhor para vocês. Então, fiquem ao meu lado. E aí, por fim, como pai que não deseja o mal para os seus filhos, Deus impõe regras, limites aos seus filhos, para que não tomem o caminho errado, pois Ele conhece o nosso mau coração. Deus conhece, Deus sabe que se não fosse a misericórdia e a graça dele sobre nossas vidas, nós já teríamos, abandonado e deixado ele há muito tempo. Mas ele está ali do nosso lado, mesmo muitas vezes cambaleando, mesmo muitas vezes errante, mesmo muitas vezes falhando ali e aqui, porque ele sabe que somos imaturos, que somos meninos e meninas, e precisamos crescer nessa maturidade dele. E é por isso que ele coloca regras. Só temos regras porque não sabemos viver perfeitamente ou em perfeição aquilo que Deus nos pede ou aquilo que Ele deseja que nós vivamos. Por isso que Ele coloca regras.
Por isso que ele impõe limites, para que a gente possa ser moldado, para que a gente possa ser encontrado como um diamante que é lapidado, bonito. Então, meus irmãos, vejam a obediência a Deus não como um fardo, mas vejam a obediência a Deus como um Deus que está preservando e cuidando do seu povo. Em outras palavras, é isso que Deus nos chama, quando Ele nos pede obediência. Ele nos chama para obedecê-lo porque Ele quer o nosso melhor. Ele quer o nosso bem. Ele não quer nos ver jogados e largados e destruídos à custa das nossas más escolhas. Mas Ele quer nos ensinar, como um pai que incansavelmente está ali, uma mãe, né? Ensinando todos os dias o seu filho, e o seu filho está fazendo a mesma coisa de errado. O meu filho, eu já ensinei várias vezes, não joga água no chão, mas ele vai lá e joga. Ele pega qualquer copo de água, bebe um pouco e joga no chão. E aí você fica, puxa, né? De novo, mas de novo. E se coloca no lugar de Deus. É muita graça, né? É muita misericórdia. Às vezes a gente se irrita, a gente, né, esbraveja porque somos pecadores, pais pecadores. Mas veja a misericórdia e a graça do Pai Eterno. Muitas vezes caindo, todo dia falhando, mas Deus está lá, faz o certo. Não é assim. Se corrige. Levanta. Ó, viu aí? Faz o certo. Então obedeça a Deus. Nós só vamos ter a ganhar. Porque a obediência a Deus é sinônimo de uma vida em que vamos estar sob os seus cuidados. E não vamos pender para, infelizmente, sofrer por conta das nossas más escolhas. Amém? Vamos orar ao Senhor neste momento. Senhor Deus, muito obrigado pela tua palavra, pelo ensino, Deus, que o Senhor já nos traz por meio, Deus, dela. Nós sabemos, Senhor, que o povo de Israel, eles só fizeram aquilo que continuamente nós estamos fazendo todos os dias. Eles são uma figura, Deus, do que é o homem. Muitas vezes nós apontamos para o povo de Israel como um povo muito negligente, muito desobediente, muito rebelde a ti, mas somos iguaizinhos a eles. Nós temos as mesmas capacidades de cometer os mesmos erros que eles cometeram. Mas, ao mesmo tempo, Senhor, sabemos que o mesmo Deus misericordioso que foi com eles lá atrás é o mesmo Deus de hoje conosco. Teu povo que foi resgatado por ti, que creu em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Então, Senhor, nos ajuda, porque nós queremos obedecer, fazer a tua vontade. Porque nós sabemos, Senhor, e eu tenho por experiência própria, das muitas vezes, Senhor, aonde eu fiz a minha vontade e quebrei a cara. Mas me ajuda, Senhor, a fazer a tua vontade, ajuda os meus irmãos a obedecer. Se quisermos, Senhor, ser maduros espiritualmente, se quisermos crescermos em maturidade, como o Senhor nos pede, conforme a sublimidade do conhecimento de Cristo, nós te rogamos, Deus, que o Senhor possa moldar a obediência de Cristo em nós. Como um servo, sofredor, que se humilhou, que se esvaziou, que foi obediente até a morte e a morte de cruz. Nos ajuda nesse sentido. Agradecemos e te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém.